conversar agora sobre as vacinas da Covid-19. A gente vai receber via Skype este querido, que é o Dr. Derrame, como a gente brinca, como ele mesmo brinca, né? Dr. Adriano Vendimiati, que é médico emergencista e divulgador científico. Ele tá com a gente? Olá, tudo bem, querido? Bem-vindo mais uma vez. Olá, minha querida. Obrigado, o prazer é sempre meu estar aqui. Um prazer enorme conversar com você sempre, até porque você traz muita informação importante e neste momento, nesse vai e vem, pode, não pode vacinar, é com essa vacina, é com a outra. Eu confesso que a cabeça da gente fica até difícil acompanhar, acaba dando um nó, né? Principalmente nos pais, que nesse momento acabaram ficando até meio inseguros, dependendo da informação que chega até ele, de como essa informação chega. Por isso que a gente precisa, que ao máximo, levar informação para as pessoas. Antes de mais nada, doutor, eu queria que você comentasse com a gente sobre os números atuais da Covid. A gente já está podendo comemorar essa diminuição ou a gente teve uma diminuição maior no número de casos e de mortes e agora teve um acréscimo de novo? Como é que está a realidade da Covid no Brasil hoje? Ainda estamos numa zona muito cinzenta em relação à questão de números, principalmente porque nós temos uma força querendo aumentar os números, que é, né, a implantação da Delta no Brasil. Acho que nesse momento é o momento que a Delta esteve mais presente na gente. A maioria dos estados está com uma faixa de 70%, 80% dos casos todos de Delta, né? E os estados que passaram desse número 80%, 90%, como Rio de Janeiro, já mostraram como ela consegue crescer os números. Então, ela puxando para cima e a vacinação puxando para baixo. Então, a briga dessas duas forças é que está colocando a gente nesse meio termo, nessa zona cinzenta que parece que não se decide, né? Nós passamos mais de 20 dias com tendência de queda do número de mortes, depois passamos em torno de uma semana em instabilidade e agora, de ontem para hoje, a média móvel voltou a subir. Pouca coisa, mas voltou. Será que isso é só um reflexo do 7 de setembro? Será que isso é por causa das manifestações ou não? É porque a Delta está crescendo e agora vai se manter uma tendência. Não tem como saber. A gente só vai saber para os próximos dias mesmos ou não. O fato é a gente está com números, né, de 500 mortes por dia, 20 mil casos novos por dia, que são números terríveis, né? Mas está com esses números que são bem inferiores ao que se imaginava, mostra o poder das vacinas. Porque apesar dessa pressão, dessa força que a Delta está fazendo para explodir as coisas aqui, como está acontecendo nos Estados Unidos, né, a vacinação está conseguindo segurar os números. Então agora quem vai vencer essa briga, a gente só vai saber para os próximos dias. E a gente já consegue saber se as vacinas estão segurando a Delta ou se tem alguma vacina que não é tão eficaz para essa nova cepa? Porque o que a gente está vendo é que mesmo pessoas vacinadas estão se contaminando, podem até passar o vírus, replicar, né, passar a doença para frente, mas não estão evoluindo para casos graves. O que a gente pode dizer a respeito da segurança das vacinas com relação à cepa Delta, doutor? Então, o que acontece é o seguinte, a Delta, ela tenta vencer as vacinas de uma maneira diferente das irmãs dela. Enquanto, né, a Beta, que era a antiga sul-africana, ou a própria Gama, né, que é a antiga P1, elas modificam os espinhos dela para o anticorpo não grudar, a Delta não. A Delta tem um espinho clássico, afinal de contas, né, ela é ótima de entrar nas nossas células, então quanto melhor é a chave para entrar na célula, melhor também essa chave para o anticorpo grudar. Mas ela produz muito vírus, uma quantidade absurda de vírus comparada com as outras. Então é mais ou menos, eu gosto de dar esse exemplo, que é como se ela tentasse vencer as vacinas na base da porrada. Então, quer dizer, os anticorpos que uma pessoa que tomou qualquer uma das vacinas, seja Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, tomou, são efetivos contra a Delta. Só que a chance de você entrar em contato com uma quantidade maior de vírus e esses vírus multiplicarem muito rápido no teu corpo e mesmo vacinado você desenvolver uma doença é maior do que era com as outras cepas. Então é por isso que você está vendo sim casos entre os vacinados, mas como você falou, com uma tendência de ser casos mais leves. É bom lembrar, como a vacina sempre segura a quantidade de vírus, mesmo quem pega a doença estando vacinado tende a passar menos. O pessoal confunde um pouco isso, tudo mais, tal. Quem está vacinado e pegou Covid também passa, mas passa menos que outras pessoas porque produz menos vírus. Ele já começa a doença com os anticorpos brigando e matando o vírus. Então as vacinas ajudam de qualquer maneira. A questão se a vacina ajuda mais ou ajuda menos, ou qual vacina ajuda mais ou ajuda menos, é uma coisa muito assim, sabe, da parte teórica. Na prática, o que a gente está vendo na vida real é o seguinte, que a somatória das vacinas está fazendo efeito. Entendeu? Então, se eu faço um estudo da Coronavac e eu comparo quem tomou Coronavac e quem não tomou Coronavac, esse estudo não levou em conta se as pessoas em volta dessa pessoa que tomou Coronavac estão com AstraZeneca, estão com Pfizer, e vice-versa.
Então, o que a gente está percebendo é que, independente da vacina, aquilo que está fazendo mais diferença para o vacinado é estar em volta de outros vacinados. Tá. Então, mais importante do que se você tomou Pfizer, Coronavac ou coisa que valha, é quantas pessoas à sua volta já estão completamente vacinados. Um exemplo prático, só para as pessoas entenderem isso. Os Estados Unidos hoje tem 50% da população deles com 2 doses, mais do que a gente, nós estamos com 35%. Só que os números deles estão piores do que os nossos. Um dos motivos, não é o único motivo disso, é o fato de que isso são bolsões. Você pega os estados do norte, mais democratas, né, tal, a vacinação lá já está em torno de 80%. E você pega os estados do sul, que são mais trumpistas, mais republicanos, tem lugares que não chegou a 40% com uma dose. Tá. Então, o que acontece é que você tem muitos bolsões de pessoas não vacinadas passando entre elas, contaminando entre elas e morrendo. 97% de todas as mortes dos Estados Unidos nesse último mês foram de pessoas não vacinadas. Então, os números deles estão feios porque um vacinado lá no estado do Alabama, ele está perdido. Ele está num mar de não vacinados. Então, de novo, as vacinas perderam um pouco de eficácia contra a Delta? Sim. Mas a cada pessoa vacinada, a cada pessoa que decide tomar a vacina, essa proteção aumenta, independente da vacina. Quer dizer que o que faz a diferença realmente é essa imunidade coletiva que a gente precisa alcançar o quanto antes, né, doutor? Até para não ter novas cepas assustando o mundo, como a gente tem visto aí, né? Agora, vamos falar e vamos tentar entender essa questão da suspensão da vacinação de adolescentes aqui no Brasil e por que a gente acordou hoje com essa novidade de que a vacinação foi autorizada, a retomada da vacinação novamente para os adolescentes por aqui. Tá, simplificando, a decisão de parar a vacinação foi política, consequentemente a decisão de retomar a vacinação foi política, não foi técnica, sabe? Podem dar o verniz que quiser, mas nesse ponto a questão é óbvia. O motivo pelo qual foi suspenso a vacinação dos adolescentes foi político, não técnico. Por isso mesmo, quando é um critério mais fugaz como esse, a coisa pode voltar muito rápido, como aconteceu. Teve pressão da população, o Ministério da Saúde voltou atrás. Até porque ele percebeu que não ia adiantar de nada, porque a Anvisa autorizou o uso dessas vacinas para os adolescentes e o SUS permite um grau de autonomia para os estados e municípios, ao ponto de que os estados e municípios podiam falar, não, para mim aqui eu vou usar, e muitos locais não parou a vacinação dos adolescentes, continuou. Então, o que é importante frisar dessa questão dos adolescentes? As pessoas estão levando muitas informações desencontradas, muita coisa que se está falando por aí, muitos influencers do mal passando meias informações. Então é importante frisar, gente, o Brasil não é um bom lugar para uma criança e para um adolescente estar nesse momento em relação à Covid. É um dos países onde mais morreram crianças e adolescentes. Mais de 2.400 mortes, entendeu? E proporcionalmente te perde para o Peru, que é um país pequeno, mas que sofreu muito com a Covid. Então, quer dizer, por mais que crianças peguem menos, por mais que crianças passem menos, aqui no Brasil crianças pegaram bastante, passaram bastante, estão pegando, estão passando e ainda estão morrendo. Então, sabe, a discussão de, mas a vacina é segura para criança ou não, entendeu? Ela devia ser focada nas questões técnicas. A gente sabe que o risco de uma criança ter uma complicação dessas vacinas é muito, muito menor do risco de uma criança vir a pegar Covid no Brasil nesse momento e vir ficar grave de Covid no Brasil nesse momento. Muito influencer do mal está usando números europeus, números de outros países para dizer, tá vendo? Lá realmente as crianças pegaram menos. Lá sim, porque está todo mundo pegando menos. Mas mesmo esses países que eles usam como exemplo estão vacinando seus adolescentes. A Inglaterra já anunciou que vai vacinar todos os adolescentes de 12 anos ou mais, entendeu? Até por uma questão de sanidade mental, dizendo que os adolescentes estavam sofrendo por ter que ir para a escola, andar em público, se sentindo desprotegidos por não estarem vacinados. Olha como é que a opinião pública também muda essa situação. Mas o fato é, a vacina é mais segura que a doença para os adolescentes no geral e no Brasil com certeza. Eu gosto de dar uma analogia, é como se a gente estivesse discutindo no meio de um tiroteio se é bom colocar um colete à prova de balas no meu filho ou não, porque ele pode ter problema de coluna no futuro. Mas um colete à prova de balas pesa 20 quilos, eu vou pôr no meu filho. Meu filho está tendo um tiroteio, entendeu? Então, é muito discrepante os números. Mesmo entre os adolescentes, a taxa de casos de miocardite é de 1 para 500 mil, o que é muito raro. Eu estou falando miocardite de qualquer tipo, mesmo a mais leve. No caso da Pfizer, que é a única que é autorizada para adolescentes no Brasil nesse momento. Então, assim, a chance de um adolescente vir a ter um problema com a vacina é muito menor do que ele vir a pegar Covid, vir a ficar grave.
E é importante ver que, por exemplo, o exemplo que foi dado, né, olha que emblemático isso, pelo ministro na coletiva dele, foi um exemplo que logo na sequência se provou que não tem nada a ver com a vacina. Que é o da morte daquela adolescente de 16 anos, né? Que ela tinha uma de São doença Bernardo. autoimune. Agora, para a gente finalizar, doutor, eu queria entender um pouco mais sobre essa questão do intercâmbio de vacinas, né? Que pela falta da AstraZeneca, quem teve que tomar a primeira dose tomou a segunda da Pfizer, em alguns casos. Isso pode ser positivo? Sim, na verdade já tem algumas pesquisas mostrando que no caso de um intercâmbio que ainda não é feito, mas que é o intercâmbio entre Coronavac e AstraZeneca, deve ser muito positivo. Uma dose de Coronavac com uma dose de AstraZeneca mostrou que dá mais imunidade que 2 de AstraZeneca, para você ter uma ideia. Né? E tem motivos para isso, porque cada vacina estimula o seu corpo de uma maneira diferente. Tá. Mas no caso específico da AstraZeneca e da Pfizer, elas são muito parecidas. Basicamente, o que muda é aonde está encapado o material que vai te ensinar a fazer espinho. No caso da Pfizer é uma capinha de gordura, no caso da AstraZeneca é um vírus cavalo de Troia. Então, por serem muito parecidas, já se imaginava que elas podiam ser intercambiadas. E já tem um trabalho que ainda está sendo feito na Inglaterra, quer dizer, todo mês eles pegam mais e mais dados em relação a isso, que já mostrou que essa mistura é segura, entendeu? E que pode ser até um pouquinho mais eficaz que 2 doses de AstraZeneca. Então, esse intercâmbio pode ser feito tranquilamente, afinal de contas, é o mesmo vírus, você está estimulando o seu corpo por estratégias muito similares, e as diferenças entre elas podem só ajudar ao invés de atrapalhar. Tá certo. Doutor, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Sempre um presente suas informações, viu? Obrigada mesmo, até uma próxima. Vou deixar aqui o agradecimento ao doutor Adriano Vendimiati, que é médico emergencista e divulgador científico. E façam como eu, sigam no Instagram, tem muita informação legal lá também, nessa rede social, que muitas pessoas usam para colocar coisas ali não tão importantes. Doutor Adriano coloca a informação certeira para você lá, tá bom? @doutor.derrame, é isso? Isso mesmo. @doutor.derrame lá no Insta. Obrigada, meu querido. Até uma próxima, viu? Beijão pra você Muito também. bom.